Olá, turminha do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ética. Nós vamos encerrar a semana, pois hoje é sexta-feira e dessa disciplina de agora de ética nós vamos estudar um assunto bastante interessante, que é muito importante e nunca é demais falar dele. Você tem uma ideia do que será que nós vamos conversar na nossa aula de hoje? Não tem? Já eu vou revelar para vocês. Hoje nós teremos essa disciplina de ética, onde faremos a leitura de um texto. Tem uma atividade de classe que nós vamos realizar, mas essa atividade de classe ela é um pouquinho diferente. Eu vou ensinar para vocês uma brincadeira bem legal que você poderá fazer aí na sua casa com os materiais que você já tem. A atividade de casa será enviada na agenda. Ok, turma? E aí, como é que foram todos no feriado? Todo mundo passou bem? Aproveitaram, descansaram, passearam? O que foi que vocês fizeram no feriado? Eu espero, sinceramente, que o feriado de vocês tenha sido muito legal, bastante divertido e que vocês também possam ter descansado. Vamos retomar as nossas aulas nessa semana e a partir de segunda-feira, no dia 22, nós vamos começar a utilizar os livros. Isso mesmo, se você não tem os seus ainda, não se preocupe. Em breve os seus chegará e você poderá atualizar as suas atividades. Combinado, turma? Muito bem, na nossa aula de hoje o tema é palavrinhas mágicas. Eu vou pedir agora que vocês separem alguns materiais, que são materiais muito simples, e caso você não tenha algum deles, você poderá substituir por aquilo que já tem na sua casa. Certo? Vamos começar. Vamos precisar de fita adesiva. Essa que eu tenho é larga, certo? Se você não tiver dessa, pode usar a fita mais fina ou substituir por outra coisa. Além da fitinha, eu vou usar alguns copinhos de plástico. Esses copinhos aqui são copinhos de sorvete, olha só. Estão vendo? Eu separei alguns. Tem aqui seis copinhos, é isso? 7 copinhos tem aqui. E eu não tenho copinhos de sorvete na minha casa, não tenho. Você pode trocar por baldes que tiver na sua casa, potinhos plásticos, copinhos de iogurte também você poderá trocar. Ou então rolinhos de papel higiênico, vá juntando e quando você tiver, você faz a sua brincadeira. Vai trocando por aquilo que já tem, certo? Além disso, nós vamos precisar também de tesoura, vamos precisar de canetinha, hidrocor. Eu vou usar a cor preta. Eu sugiro que você use uma cor escura, para ficar bem destacado. Vamos precisar também de papéis coloridos. Eu tenho aqui alguns pedacinhos de papel, que eu não tenho papel colorido. Pode usar o branco. Tem aqui um pedaço de branco, vou usar o rosa, o amarelo e o laranja. São as cores que eu tenho disponíveis. E você vai trocando por aquilo que você já tem. E outra coisa que nós vamos precisar também são algumas bolinhas plásticas. Você pode usar, inclusive, até bolinhas de papel amassadinha. Pode ser também. Você pode enrolar numa fitinha para ela ficar mais resistente porque o papel realmente ele vai se desfazendo. E com a fita adesiva ele vai durar mais. Você pode usar bolinhas de gude, bolinhas de plástico, até miçangas mesmo que são utilizadas para fazer pulseiras. Se você tiver alguma na sua casa, vai trocando botões, também você pode trocar. Tudo bem? Então, vá separando esses materiais se você já tiver, ótimo. Pause o vídeo, busque esses materiais, deixe separado e no final da aula eu vou ensinar como será a nossa brincadeira. E as bolinhas que eu vou utilizar, na verdade não são bolinhas, são essas pedrinhas aqui, miçanguinhas de plástico, que são utilizadas para decoração, para fazer bijuterias. Como eu não tenho bolinhas aqui, então eu vou usar essas mesmas. Já vou deixar aqui as bolinhas separadas. E você vai precisar da quantidade de bolinhas, exatamente da quantidade de copinhos, de potinhos que você tiver, de rolinhos de papel, certo? Se você separar 7, você vai precisar de 7 bolinhas. Se você separar 10, você precisará de 10 bolinhas, tudo bem? Eu tenho aqui mais alguns plásticos, alguns copinhos que poderão utilizar mais. Eu separei 7, mas pelo visto eu vou precisar de mais. Se você tiver mais, ótimo. Eu vou ensinar vocês no final da nossa aula.
E na nossa aula passada, que foi antes desse período de feriado, nós tivemos na sexta-feira uma outra aula de ética sobre o que significava ética. Eu passei para vocês algumas atividades que eu já vou comentar, mas gostaria de fazer com vocês agora uma pequena recapitulação sobre o assunto que nós estudamos na nossa aula passada. Nós vimos que ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ser de aplicabilidade geral. São as coisas que nós vamos aprendendo durante a infância até a vida adulta e constantemente vamos aprendendo para que nós possamos viver bem com a nossa sociedade. São pessoas que podem passar por nós na rua, são pessoas que nós podemos encontrar num ponto de táxi, num ponto de ônibus, num shopping, num parque, em qualquer ambiente. A sociedade são todas as pessoas que convivem naquele mesmo ambiente, mesmo que essas pessoas não se conheçam. Então, a ética é nós sabermos conviver bem uns com os outros. Nós vimos também um pouquinho sobre o que é moral. É, por sua vez, um costume ou hábito de um povo ou de uma sociedade, ou seja, de determinados povos em tempos determinados. Exemplo, lá na África existe o costume deles dançarem, fazerem seus rituais. Então, tudo aquilo faz parte da moral daquele povo, que é a cultura dos africanos. Aqui no Brasil, nós temos a nossa cultura, os nossos costumes, e é o que faz parte da nossa moral, assim como os outros países de outros continentes que são mais distantes do nosso país, certo? Então, varia de cultura para cultura, de país para país, de povo para povo, de etnia para etnia. As pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, têm vivência diferente, têm pensamentos diferentes, e isso faz parte da moral de cada povo. E a ética é você saber conviver bem com as pessoas, é você fazer o que é certo. Certo, turma? Muito bem. A moral também é uma espécie de conjuntos e hábitos de uma sociedade. A moral faz-se de acordo com a cultura de um local, de um determinado espaço de tempo. Normalmente, alguns elementos da sociedade influenciam-na, como religião, o modo de vida da sociedade, o acesso que essa sociedade tem à informação e o uso que as pessoas de determinado recorte social fazem na informação. A moral normalmente é exposta sobre preceitos e muitas vezes expressa como normas de proibição e permissão. São coisas que são permitidas ou coisas que são proibidas. E fazendo aqueles costumes, seguindo aquelas regras daquela sociedade, as pessoas poderão conviver bem umas com as outras. Certo, turma? E também na aula passada, foi no dia 12, eu pedi que vocês fizessem uma atividade de casa, que foi o que você entendeu sobre o que é ética. Faça um lindo desenho para representá-lo. Se você é aluno do segundo ano e ainda não mandou a foto da sua tarefa, não deixe de mandar. Você que está participando das aulas online, que ainda não está indo para a escola nas aulas presenciais, precisa enviar a foto das tarefas para a correção e também para as orientações que os professores darão a cada um, tudo bem? E eu pedi então que vocês fizessem um desenho. Para você, o que é que significa ética? Você poderá também pegar alguma situação do seu dia a dia, algo que você já viu, que você já presenciou, ou até mesmo que você passou e que aquilo seria uma atitude ética das pessoas que estavam naquele local. Você vai fazer um desenho para explicar o que para você significa ética. Então, eu conto com a colaboração de todos os alunos que estão participando das aulas online e não deixe de compartilhar a foto da sua tarefa através do aplicativo. Se você estiver com alguma dificuldade de enviar a foto da sua tarefa, mandem para a coordenação da escola, que aí eu serei informada qual será o aluno, a tarefa. Certo, turminha? Então, fico contando com todos vocês. E voltando agora ao nosso assunto de hoje, que é palavrinhas mágicas, nós vamos fazer a leitura de um texto muito importante para que nós possamos aprender um pouco mais o significado dessas palavrinhas mágicas. Vamos lá! As palavrinhas mágicas são aquelas palavras que nós aprendemos em casa, com os nossos pais. Eles nos ensinam
bons modos e nós utilizamos essas palavrinhas mágicas diariamente porque nós somos educados para isto, para que todos possamos conviver bem uns com os outros e isso mostra a nossa educação. E essas palavrinhas mágicas são algumas bem específicas que eu gostaria de trazer para a nossa aula. As palavrinhas mágicas são essenciais no desenvolvimento de todo o ser humano, você sabia? E elas são importantes para todo mundo utilizar, desde criancinha até a idade adulta, todo mundo precisa fazer uso dessas palavrinhas mágicas, para o crescimento de vocês também, crianças. São muito fáceis de serem ensinados. Todos os dias vocês aprendem em casa e também tem o reforço na escola sobre o que são essas palavrinhas mágicas e como poderemos utilizá-las. Quais são as situações que nós precisamos utilizar essas palavrinhas mágicas? E essas palavrinhas mágicas são simplesmente palavras de boa educação. Só isso. Palavras mágicas são utilizadas pois nós recebemos uma boa educação. Boas maneiras fundamentais para o desenvolvimento e interação social de todo mundo, para que uma pessoa possa interagir com a outra, ter uma amizade legal, ter o respeito, ter a admiração das pessoas. Então, as palavrinhas mágicas nós utilizamos todos os dias. E quais são essas palavrinhas mágicas? Vamos ver. Essas palavrinhas são essenciais para que todas as crianças, adultos, todas as pessoas devem aprender desde cedo. Desde criancinha bem pequenininho de vocês, já aprendem em casa quais são essas palavrinhas. Nunca é demais relembrar quais são essas palavras mágicas. Por favor. Você, aluno do 2º ano, costuma pedir por favor quando precisa da ajuda de alguém? Veja só, suponhamos que você está precisando de algo que está num estante lá em cima. Está muito alto e você não consegue alcançar. O que é que você precisa pedir para uma pessoa que você vai solicitar ajuda? Você vai pedir por favor, pois você está precisando da ajuda de alguém. Pedir por favor mostra a nossa boa educação. A outra palavrinha mágica que também nós devemos usá-la todo momento quando as pessoas nos ajudam é agradecer a essas pessoas pela ajuda que elas nos ofereceram. E o que é que nós dizemos? Obrigado ou obrigada. Você pode também dizer a palavra gratidão ou eu agradeço, eu te agradeço. A palavra gratidão, ela demonstra que você está sendo grato, agradecido por um favor que alguém fez para você. Ou quando você recebe um presente de alguém, quando alguém lhe ajuda em alguma coisa, você vai dizer por favor, essa pessoa vai lhe ajudar, e aí você vai dizer um obrigado ou obrigada para ela, você vai agradecer por aquele favor que essa pessoa lhe fez. E quando nós recebemos também um presente de alguém, ou até mesmo uma mensagem de carinho, você agradece, pois também demonstra a nossa educação. A outra palavrinha mágica também que ela deve ser utilizada quando nós precisamos passar em algum local que está com muitas pessoas, ou então quando você vai entrar num determinado ambiente. Esse ambiente está fechado, ou até mesmo com a porta um pouquinho aberta, mas aí você vai entrar nesse ambiente. O que é que nós precisamos dizer? Com licença. Isso mesmo, nós dizemos com licença. Antes de entrar na sala de aula, antes de você entrar num consultório médico, antes de você entrar na casa de alguém, tem que dizer com licença. Toda vez que você precisar entrar numa determinada sala, seja a sala do médico, a sala do dentista, ou a sala de algum outro tipo de consultório, a sala de aula, ou você vai entrar em outro ambiente. Tá lá a porta fechada, aí você bate. Bateu na porta. Quando a pessoa abrir, com licença, é o que nós devemos dizer. Vai entrar num outro cômodo da casa em que tem outra pessoa. Peça com licença, sempre, tá? A outra palavrinha que nós devemos dizer também é sempre que acontecer um pequeno acidente. Quando nós derrubamos alguma coisa de alguém,
ou quando sem querer você pisou no pé de alguém, ou você passou e a sua bolsa bateu no braço de uma pessoa. O que é que nós dizemos? Desculpe, peço desculpas, porque você não viu. Você acabou pisando no pezinho de alguém que você não percebeu. Peça desculpas. Você derrubou alguma coisa de alguém. Peça desculpas e pega aquele objeto que está lá no chão e devolva a esta pessoa. Isso também é utilizar a palavra mágica. Outra palavra também que nós devemos dizer, além da palavra desculpa, nós podemos também usar a palavra perdão. Peço que você me perdoe porque eu lhe magoei, porque às vezes acontece a gente falar alguma coisa e a pessoa ser magoada, se machucou com aquela palavra que a gente disse, essa pessoa não gostou daquilo que falamos e nós devemos pedir perdão a essa pessoa e não falar novamente isso, certo? A outra palavra também, antes de você entrar no ambiente, antes de dizer com licença, qual é o principal cumprimento que nós devemos dizer ao ver as pessoas? Quando está de manhã, amanheceu o dia, tá aquele sol bonito, e aí você vai e diz o quê? Bom dia, isso mesmo, você vai dizer bom dia se for de manhã, se for à tarde você vai dizer boa tarde, se for à noite, boa noite. Cumprimente sempre as pessoas no ambiente que você chegar. Você vai fazer a visita na casa de alguém e é de manhã, diga bom dia. Com licença, aí você entra na casa dessa pessoa, você vai ao shopping, e aí você chega numa loja, bom dia, e a pessoa vai perguntar se você precisa de uma ajuda, e a gente já vai chegar nesse assunto também. A todo momento, todos os dias, diariamente, a gente vem falando essas palavrinhas. Além de boa tarde e boa noite, que eu já falei, também pergunte às pessoas, tudo bem? Você está bem? É sempre importante você também perguntar se as pessoas estão bem, certo? A outra palavrinha mágica é pode passar. Quando alguém pede licença para a gente, com licença, e aí você vai dizer pode passar. São palavrinhas que a gente usa diariamente, todos os dias, para que todo mundo possa conviver bem. Recapitular essas palavrinhas. Agora eu vou mostrar aqui na telinha alguns desenhos para vocês e vocês vão me dizer qual é a palavrinha mágica que a gente usa nessa situação. Vamos lá? A primeira figurinha que eu vou mostrar para vocês é esta aqui. E está de dia. O que é que a gente diz durante o dia para cumprimentar as pessoas? Nós dizemos bom dia, isso mesmo, bom dia. Sempre que você chegar no ambiente, diga bom dia se for de manhã. E se for à tarde, você vai dizer boa tarde, muito bem. E se for à noite, você vai dizer boa noite. Muito bem, turma. Você vai dizer sempre boa noite. Você vai jantar com a sua família num restaurante, numa lanchonete. Cumprimente sempre as pessoas que estiverem lá. Outra palavrinha também, essa próxima. Quando acontece de nós recebermos um presente de alguém ou um favor, o que é que nós dizemos? Nós dizemos obrigado e a outra pessoa pode dizer não há de quê ou de nada. Sempre que nós agradecemos a alguém, a outra pessoa responde de nada, não há de quê, por nada. São respostas também que essa pessoa pode nos dar. E sempre que nós ganhamos alguma coisa de alguém ou recebemos um favor, dizer sempre obrigado ou obrigada. Essa outra aqui, nesta situação, que palavrinha mágica nós poderemos usar? Veja só, tem uma criança e tem uma senhora que está carregando sacolas. Essa criança, o que é que ela poderá fazer? Ela vai pegar a sacola dessa pessoa e sair carregando? Não, ela precisa perguntar se essa pessoa quer o quê? Quer ajuda. A senhora quer ajuda? É sempre bom perguntar à pessoa se ela precisa de ajuda. Às vezes, pode acontecer dessa pessoa não estar precisando de ajuda e ou não quer que ninguém pegue na sacola dela. E aí você vai estar pedindo permissão se essa pessoa quer a sua ajuda ou não. Também é um detalhe, tá? Muito importante.
E aí você vai perguntar para a pessoa: a senhora quer ajuda? Posso ajudá-la? Posso ajudá-lo? Sempre perguntar antes se essa pessoa precisa de ajuda. E nessa outra situação, a criança está entrando num ambiente. Além de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, o que é que essa criança vai dizer antes de entrar num outro ambiente? Ela vai pedir o quê? Com licença. Muito bem, ela vai pedir sempre com licença. Antes de entrar num outro ambiente que você não estava, pedir sempre com licença. E nessa outra situação aqui, tem um objeto que está muito alto e essa criança não consegue alcançar. Ela vai pedir para alguém ajudá-la. E ela precisa utilizar qual é a palavrinha mágica? Por favor. Muito bem, pedir sempre por favor quando você precisar da ajuda de alguém. Quando essa pessoa fizer esse favor para você, você vai agradecer dizendo obrigado ou obrigada. Ok, turminha, gostaram desse assunto? Nós vamos fazer a nossa brincadeira sim, que a nossa aula de ética não acabou, nós teremos mais. No final da aula eu vou dizer qual será a atividade de casa. Agora eu vou pedir que vocês separem aqueles materiais que eu pedi lá no começo do vídeo para a nossa brincadeira. Eu peço agora que vocês peguem os materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa brincadeira, tudo bem? Então, pegue lá os seus copinhos, o rolinho de papel ou o balde. Tia, quantos participantes podem fazer parte dessa brincadeira? Você pode fazer a partir de 2 pessoas. Pode ser 2, 3, 4 ou mais. Tudo bem? Então, pegue seus copinhos, pegue os papéis, tesoura, a fita adesiva, a canetinha hidrocor. Eu sugiro que vocês usem uma cor escura. Peguem as bolinhas que nós vamos começar. Muito bem, nós estamos agora com os nossos copinhos. Ó, fui buscar mais copinhos. Agora tem mais para fazermos a nossa brincadeira. E a primeira coisa que você vai precisar é pegar o seu papel colorido e escrever as palavrinhas mágicas que nós aprendemos hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Peguem o papel colorido. Tia, de que tamanho eu pego? Do tamanho que você quiser. Aqui no nosso copinho, o meu copinho é desse tamanho. Então, se eu utilizar o papel assim, está muito grande. Eu vou precisar ajustar de acordo com o tamanho do meu copinho. Então, ó, eu vou cortar aqui. Estão vendo só? Eu vou precisar fazer um corte aqui para escrever a palavrinha mágica que eu quero. E é o que você vai fazer no seu também. Ajuste de acordo com o tamanho do seu recipiente. Se for copinho, se for rolo de papel, você poderá até diretamente pegar o rolinho de papel e escrever nele mesmo, sem precisar colar o papel colorido como eu vou fazer agora. Então, pegue os seus papéis coloridos, você vai escrever todas as palavrinhas mágicas que nós aprendemos e mais algumas outras que eu vou mostrar para vocês. Olha só, turminha, as nossas fichinhas estão aqui prontinhas para serem colocadas nos nossos copinhos. Eu separei aqui algumas palavrinhas mágicas e outras que fazem parte também da brincadeira. Por exemplo, aqui algumas que eu já escrevi. Olha só, desculpe é uma das palavrinhas que vão fazer parte. Você poderá acrescentar outras ou modificar esses exemplos que eu dei, tudo bem? Com licença, por favor, boa noite, boa tarde, bom dia, fale bom dia bem alto. Essa daqui é uma fichinha que você também poderá fazer desta forma ou modificá-la. Tem outra aqui que é pule 10 vezes de um pé só. É uma prenda que você vai pagar caso saia essa fichinha para você. Essa outra aqui que eu fiz, fale 2 palavras mágicas. Essa outra aqui é fique uma rodada sem jogar. Uma outra também. Essa daqui, passe a vez. E essa outra, obrigado ou obrigada. Então, eu fiz todas essas fichinhas. Vou colocá-las nos nossos copinhos com a fita adesiva dessa forma aqui.
Pega lá um pedacinho de fita. Você poderá utilizar a tesoura diretamente ou a outra fitinha que seja mais fina. E vai lá, cuidado para não perder a ponta da fita adesiva. Porque quando perde a ponta fica bem difícil de encontrá-la. Então vamos lá. Você coloca lá um pedacinho da fita no seu copinho, assim, dessa forma. Eu coloquei, olha só. Com a pontinha para cima para poder colocar o seu papel. E aí você prega o papel aqui. Pode utilizar palito de dente, palito de churrasco, qualquer outra coisa que você tiver. A sugestão que eu dou é que vocês coloquem os papeizinhos assim. Faça isso em todos os copinhos. Muito bem, turma. Voltei agora. Olha só, todas as nossas palavrinhas já estão devidamente posicionadas. Olha elas aqui. Cada uma está no copinho. Estão vendo só todas as que eu fiz. Acabou dando mais que 7 lá no comecinho. Eu fiz 12 copinhos. Olha os copinhos e cada uma tem essas palavrinhas mágicas que nós vimos e aquelas outras regrinhas do jogo. Mas as regras do jogo, as principais, você poderá fazer de acordo com o que vocês decidirem em casa, com todos os jogadores que vão participar da brincadeira. Tia, pode ser de 2 ou mais, 3, 4 pessoas. Vocês tiram par ou ímpar e aí será o primeiro jogador aquele que vencer, tudo bem? Depois disto, você poderá perguntar ao seu jogador: o que é que nós dizemos durante o dia ao cumprimentar as pessoas? Aí você, aluno, poderá responder o outro jogador: bom dia. E você precisará acertar de uma certa distância. Você tem que acertar exatamente aqui no copinho onde tem bom dia. Caso a sua bolinha caia em outro copinho, aí você perdeu a rodada e vai dar a vez ao próximo jogador. Suponhamos que eu vou e faço uma nova pergunta. O que é que eu digo quando eu preciso entrar no ambiente? Eu preciso pedir com licença. E aí, a palavra com licença, ela está bem aqui na frente, ó. Com licença. Você vai atirar. Aí você lançou a bolinha. Eita, caiu aqui, ó, dentro do boa noite. A minha bolinha caiu, minha pedrinha caiu dentro do boa noite. Eu não venci essa rodada. E aí você vai dar a vez ao próximo jogador e assim por diante. Caso aconteça, por exemplo, de cair aqui numa das prendas, pule 10 vezes de um pé só. E aí você vai ter que pagar essa prenda. Pular 10 vezes de um pé só. Vocês poderão criar as próprias regras do jogo, dessas palavrinhas, ou então as perguntas. Elaborem novas perguntas e aí você vai participar com a sua família, com seus primos, com seus pais, com o vovô, com vovó. Tudo bem? Essa foi a nossa atividade de classe de hoje, que eu mostrei para vocês essa nossa brincadeira. Eu espero que todo mundo tenha gostado. E para a atividade de casa, eu vou passar uma pintura. O arquivo foi enviado na agenda, mas se você não tiver como imprimir em casa, o que é que você vai fazer? Desenha diretamente no seu caderno de desenho. Ah, tia, mas eu não sei fazer assim. Faça do seu jeitinho. Você vai colocar a tarefa de casa, vai colocar a data de hoje e mandar também a foto dessa tarefa de casa para mim, que eu fico aguardando. Mandem também vocês brincando, façam um vídeo curtinho de 30 segundos, 1 minuto, vocês brincando com essa brincadeira que eu vou ficar muito feliz em ver. Tudo bem, turminha? A nossa aula de ética vai encerrar por aqui. Eu espero que todo mundo tenha um excelente fim de semana. Aproveite os dias de descanso e na segunda-feira a gente se vê na nossa próxima aula. Certo, turma? Um beijo, segundo ano, fiquem com Deus. E até segunda-feira. Tchau, tchau.